Family Guy esculachou as maiores séries de TV que existem. Algumas dessas zoeiras foram aceitas de boa fé, enquanto outras foram ataques diretos a séries rivais. Hoje estamos analisando todas as vezes que séries foram absolutamente detonadas por Family Guy. E o primeiro alvo é um bem conhecido. No episódio que ganha o Emmy depois de 16 temporadas sem ganhar nenhum prêmio, a série apelou muito baixo para provar um ponto. Os Griffins decidem que, para sair dessa seca, a família precisava de uma repaginada total para agradar a galera woke e as exigências da crítica. Estou aqui porque decidi me tornar a mulher que sou por dentro. Será que poderia me aceitar em seu coração? Ah, pai, a ciência avançou bastante no ramo de reconstrução de gênero. É isso mesmo, teve até transição de gênero e tudo, mas a tentativa foi tão forçada que, em vez de ganharem a estatueta, eles acabaram devendo um Emmy. Aham. Certo, obrigado. Odiaram tanto que nos deram um Emmy negativo. Agora ficamos devendo um Emmy. Então, para o plano B, eles tentam a sorte na categoria de drama. Tinha tudo para dar certo, né? Só que não. Até porque eles resolveram escolher a série favorita de todo mundo para esculachar, Breaking Bad. Do nada, o Peter Griffin vira o Walter White, tentando bancar o badass original da pior maneira possível. Isso mesmo, eu sou seu pai, seu gentil suburbano pai. Como se as coisas não pudessem piorar, o Cleveland é o Jesse Pinkman. Pois é, uma escolha de elenco totalmente aleatória, bem ao estilo do Seth MacFarlane. Já o Chris, bom, ele faz o Walter Jr., mas a verdade é que ele só está sendo o mesmo bobão de sempre. Ô, pai, deve ser difícil ter um filho com pernas deficientes como eu, né? Chris, eu te amo, não importa que seja inútil num pedalinho. É difícil de assistir, já que o verdadeiro Breaking Bad conquistou milhões de fãs desde a estreia. A paródia de Family Guy foi um verdadeiro tapa na cara dos fãs e dos produtores, e pode acreditar, a galera não guardou as críticas. Mas na próxima série, os fãs ficaram tão chocados que não sobrou espaço para reclamações. Conheça os Quagmire. Nesse episódio, o Peter decide que não aproveitou a vida de solteiro o bastante, ainda mais depois de ouvir as histórias do Quagmire. Então, quando a morte recebe um falso chamado no Ostra, o Peter vê sua chance. De cara, ele pede para voltar no tempo. Não me pergunte como a morte tem esse poder, mas ela acaba levando o Peter e o Brian para o passado por uma noite. Pelo menos é assim que todos vão ver você. Ei, Peter. O ano agora é 1984 e o Peter tem cabelo comprido e mais uma noite para bagunçar. Ele esbarra com o Cleveland e os dois mandam aquele toque de mão das antigas, já marcando de se encontrar numa festa mais tarde. Mas tem um problema. Naquele mesmo dia, o Peter, de 18 anos, tinha um encontro no cinema com a Lois, também de 18. Só que o babaca deu um bolo nela, bem típico do Peter, né? E ainda ficou com a celebridade Molly Ringwald antes da morte aparecer e trazê-los de volta para o presente. O problema é que o Peter não fazia ideia da surpresa que o esperava na sua própria cama. Oi, sou Judy Nelson. Durmo aqui 1 ou 2 vezes por semana. Pois é, a Molly Ringwald. Acontece que o Peter acabou ficando com ela, enquanto a Lois se casou com o Quagmire depois de ser abandonada em 1984. Essa doeu, hein? Mas só piora. Ao ligarem a TV, eles percebem que as presepadas do Peter mudaram o rumo da história. Para começar, o presidente agora é o Al Gore. O Peter e o Brian resolvem considerar isso uma vitória, achando o novo presidente bem melhor que o Bush. E o motivo é tão louco quanto. Al Gore é o presidente. Podemos meio que pegar isso e deixar como está. Quer dizer, com o Bush não teríamos carros voadores alimentados por óleo vegetal. Mas as coisas só pioram. A partir daí, Family Guy manda aquela clássica sketch aleatória recriando a abertura dos Jetsons. Só que dessa vez tem uma reviravolta que ninguém esperava. Quando a Jane Jetson surrupia a carteira do George, nessa versão ele a puxa de volta com a frase: Ei, não. Eu peguei esta nota aqui pra você. Você fica com esta e o resto é meu. Você não vai pegar minha carteira toda pra ir fazer compras. Eu só estava indo comprar comida. Até parece. Pra quem não lembra, na abertura original dos Jetsons, o George deixa a Jane Jetson ir embora com um sorriso no rosto depois dela surrupiar a carteira dele. Como tudo o que a Jane fazia no desenho era pintado como adorável e a família toda vivia em um mundo utópico perfeito, isso funcionava. Mas o puxão agressivo que o Family Guy deu nela foi um verdadeiro acorda pra vida.
especialmente porque todo mundo amava os Jetsons por sua natureza tranquila e impecável, só que a gente sabe que na vida real o buraco é mais embaixo. Mas Seth MacFarlane e sua equipe não tinham acabado com os Jetsons. Mais tarde no episódio, enquanto Peter e Brian tentam descobrir como invocar a morte para consertar a linha do tempo, a Jane Jetson, versão Family Guy, simplesmente cai do céu e morre, enquanto o carro voador vai embora a toda velocidade. Precisamos achar um jeito de chamar a morte e depressa. Bem, isso deve dar. Pera aí, o que foi que aconteceu aqui? O desenho original era inocente demais para um remake tão brutal, mas a gente sabe que o Family Guy é o mestre em sujar a imagem de qualquer clássico. Tanto que eles detonam 3 programas diferentes nesse episódio. Lois mata Stewie. A trama se desenrola através de uma simulação onde o Stewie mata a Lois, mas de alguma forma ela sobrevive e volta. Só que, ao retornar, o Stewie escapa da polícia e inicia um regime de terror, onde finalmente cumpre seu objetivo de vida, a dominação mundial. Com o Brian de refém sob a mira de uma arma, o Stewie resolve relembrar sua participação no American Idol. Ele manda uma versão horrorosa de Lost in Your Eyes, mas o pior não foi a cantoria, e sim o feedback que ele recebeu logo em seguida. One of the worst I've ever heard. Okay. Stewie, you shouldn't actually even be alive, you sniveling little creep. I hate you so much, I want to shoot you in your face. E aqui é que a coisa fica interessante. Quando esse episódio saiu, lá em 2007, os jurados do American Idol eram os originais, Simon Cowell, Paula Abdul e Randy Jackson. O Family Guy usou seu humor ácido característico para destacar o feedback pesado do Simon, o jeito educado, mas firme da Paula dizer não e, bem, os bordões do Randy. Honey, I like you, but you're just not right for this competition. Yo, dog, I gotta tell you, for me, man, that was not even half good, dude. You can't sing. What are you doing, Stewie? Tanto os fãs de American Idol quanto os de Family Guy não aguentaram e caíram na risada com essa, porque todo mundo se identificou. E tem mais uma reviravolta. Os próprios jurados reais aceitaram dublar suas versões do desenho. Foi uma autozoação que todo mundo curtiu. Só que, pro próximo alvo deles, a piada não teve graça nenhuma. Imagina um mundo onde o Stewie Griffin é o presidente. Pode ter certeza que qualquer um que irritasse ele seria apagado do mapa. E agindo como um vilão de verdade, o Stewie faz uma lista negra de quem não merece mais viver. E foi nessa lista que o Family Guy resolveu dar aquela alfinetada pesada e arrastar os Simpsons na lama com essa frase aqui. The guy who watched The Simpsons back in 1994 and won't admit the damn thing isn't funny anymore. Muita gente diz que os Simpsons atingiram o auge lá nos anos 90 e que depois disso o desenho nunca mais foi o mesmo. Mas dizer abertamente que a série não tem mais graça, aí já é uma ofensa pesada. Tão pesada que a Fox teve que cortar a cena da transmissão da TV por medo de ofender os criadores dos Simpsons. No final das contas, o Peter e a Lois acabam derrotando o Stewie, e é aí que vem a grande revelação. Tudo aquilo era só uma simulação para o bebê ver se valia a pena dominar o mundo. O Brian até avisa que o público ia ficar furioso com esse final. Era tudo um sonho, mas o Stewie não tá nem aí e manda essa frase. Pelo menos o que eu fiz foi melhor que os Sopranos, que cortam a cena no meio da Bem ao estilo Family Guy, eles terminam o episódio exatamente assim, logo após soltarem uma bomba sobre como terminou o último episódio da série Família Soprano. No seriado original, a última cena corta repentinamente para o preto logo após o Tony Soprano olhar para a porta. Até hoje os fãs discutem aquele corte seco no final dos Sopranos, e claro que o Family Guy não ia perder a chance de tirar um sarro disso. Mas esse episódio não é a única vez que Family Guy atacou seu rival de longa data, os Simpsons. Lembra de Chame Meg para a Morte? Naquele episódio onde a Meg fica maluca depois de um tempo na cadeia, Family Guy deu mais um tiro certeiro. Tudo começa quando a Meg se apaixona por um presidiário chamado Luke. O Brian, bancando o detetive para uma matéria, descobre o segredo e abre o bico para o Peter e para Lois. Eles proíbem o namoro, mas o Luke foge da prisão e se esconde bem na casa dos Griffin. Só que a alegria durou pouco. O Peter deu com a língua nos dentes pro Joe e o casal acabou vendo o sol nascer quadrado.
Mas assim que a Meg sai da cadeia, ela se torna uma ameaça total para Quahog. E se você quer saber a minha opinião, ela tinha todo o direito de tocar o zaralho depois de tudo que passou. Mas, infelizmente, bastou um artigo emocionante do Brian para ela amolecer o coração. A Meg largou de mão aquela marra de criminosa e voltou a ser a boa filha de sempre. Credo, deve ter sido horrível na prisão. Ah, não foi tão ruim assim. Eu conheci o Wesley Snipes. É mesmo? Ah, é. E sabe o que é engraçado? Lá ele também era o Detente 57. Hã? Mas, como em todas as outras vezes em que a Meg tenta fazer uma piada e recebe o dedo do meio, este episódio não é diferente. Só que desta vez o Family Guy estende o dedo também para os Simpsons. Ah, que maravilha. Sempre termina com uma boa piada. O mais louco é que muitos fãs deixam passar essa. Logo depois do Peter dizer sarcasticamente para sempre terminar com uma boa piada, o Family Guy encerra o episódio com aquela fonte amarela oficial usada pelos Simpsons. E se isso não é uma provocação aos Simpsons pelos seus finais fracos, eu não sei o que é. Mas, por falar em boa piada, o Family Guy soltou mais uma ao mexer com um vespeiro. O O.J. Simpson. Sim, aquele mesmo do caso polêmico. O Peter, do nada, vira o melhor amigo do cara, enquanto o resto de Quahog e o resto do mundo acha que ele devia estar na cadeia. A coisa fica tão feia que quando o Peter tenta dar uma festa pro O.J., quem aparece na porta é uma multidão enfurecida querendo justiça. Não queremos você em nossa cidade, Simpson. Não amamos você como amávamos em 1993. Não! E quanto a você, O.J.? Peraí, o quê? Até eu caí na risada com essa. Não precisa nem de explicação, foi um tiro certeiro nos Simpsons. Para quem não ligou os pontos, a época de fama do O.J. coincide com os anos de auge dos Simpsons. Ou seja, o Family Guy deu um jeito genial de dizer que a série perdeu a graça faz tempo. Mas mudando para a próxima vítima, o Caillou. Num episódio icônico, o Stewie finalmente diz sua primeira palavra depois de ficar irritado com o Wi-Fi ruim da igreja. E você não vai acreditar qual foi. Vocês sabiam que demorou 19 temporadas para o resto da família finalmente entender o que o Stewie fala? Pois é, mas o problema é que, depois do Stewie soltar esse palavrão no meio do culto, a Lois vira a vilã do bairro. Todo mundo começa a julgar a criação dela. Disposta a descobrir onde o filho aprendeu isso, ela resolve assistir o único desenho que o Stewie anda vendo, o Caillou. Mas apenas alguns segundos depois de começar o desenho, os olhos da Lois começam a fechar. Então, Caillou decidiu procurar sobre ele mesmo no Wikipédia. Caramba, isso é chato. Opa, ela acabou de chamar o desenho de chato? Pois é, ela chamou, mas se prepara porque o verdadeiro esculacho ainda está por vir. O pai de Caillou, que tinha pouca testosterona, estava apoiando a birra de Caillou. Claramente tentava criar um sociopata. Tudo bem, Caillou. Agora sim, isso aqui é uma bomba. Para você entender a piada, o desenho do Caillou é sobre um moleque careca de 4 anos que vive dando chilique e nunca leva uma bronca sequer. É o oposto total de como uma família real funciona, né? O Family Guy resolveu escancarar o quanto isso é ridículo. E o mais engraçado é que ninguém reclamou da piada, porque todo mundo concorda que o Caillou é um sádico mimado que faz o que quer. Imagina se a mente maligna do Stewie veio daí? Brincadeiras à parte, falando em mentes brilhantes e sombrias, o Seth MacFarlane nos mostra a dele com sua próxima piada, Brian Robô. Na temporada 16, Family Guy enche de elogios um programa bem popular. Chicken! Mr. Robot! Chicken! Beleza, um agrado para deixar o pessoal de Mr. Robot feliz da vida. Só que a alegria durou pouco. Antes mesmo de comemorarem, o Family Guy resolveu detonar a série logo na temporada seguinte. Tudo acontece no aniversário do Brian. Na hora de abrir os presentes, aparece uma surpresa enviada por ninguém menos que a estrela de Mr. Robot. Você ganhou um do Rami Malek, estrela do Mr. Robot. Ele me deu círculos pretos em volta dos olhos dele. Beleza, respira fundo. Talvez sejam apenas as olheiras que eles estão atacando. Ai, que legal! E inclui a alma monótona dele também? Não, eu não... Ah, espera aí. Não tinha visto antes porque estava debaixo de um lenço de papel. Não, definitivamente não foram só as olheiras. Em menos de 20 segundos, o Family Guy jogou no lixo todo aquele elogio de série aclamada. É o puro suco da falsidade. E o pior de tudo, os fãs odiaram a piada e acharam que não teve a menor graça. Mas mudando de assunto, vamos falar de um clássico, o episódio Hannah Banana.
Tudo começa bem normal, com o Chris levando um boletim cheio de nota vermelha para casa. Até aí, nada de novo na vida dos Griffins. Isso até o Chris meter o louco e culpar um macaco mau que vive dentro do armário dele. A Lois e o Peter não acreditaram em nada, mas o Chris estava decidido a provar que não era louco e resolveu caçar o tal macaco. E adivinha, o bicho era real mesmo. Enquanto o resto da família fica com pena da história triste do macaco, que não tinha onde morar além do armário, o Stewie e o Brian estavam em outra vibe. Eles queriam ver a Hannah Montana. O Stewie é fã doente do show, e como os ingressos esgotaram, o Brian teve uma ideia brilhante. Eles invadem o camarim e o Brian apresenta o Stewie como uma criança com câncer só para ganhar a atenção da Miley Cyrus. E por incrível que pareça, o plano dá certo e os dois ficam super amigos. Só que a amizade dura pouco. Do nada, eles descobrem que essa Miley é um androide, um robô, uma estrela pop perfeita feita pela Disney, para ser mais preciso. Caramba, puxa vida! Ela é uma androide! Peraí, isso nem é uma piada. Assim que descobrem o segredo, o Brian sugere que o Stewie reprograme a Miley robô para ele poder dar uma... Bom, acho que vocês entenderam. Só que o tiro saiu pela culatra. A reprogramação deu errado e transformou a garota num monstro que começa a destruir Quahog inteira. Mas as coisas ficam sérias de verdade quando o macaco mau resolve encarar a fera. Ele chega bem pertinho da Miley Cyrus e diz... Senhorita, pare! Eu peço que pare o que está fazendo. E não é só isso, eu quero que pare com tudo agora. A série, a música, é tudo tão ruim. Talvez não tenham sido as melhores últimas palavras, né? Mas essa frase foi o suficiente para deixar a Miley robô e os fãs da Hannah Montana completamente malucos. O mais bizarro é que esse episódio foi ao ar em 2009, quando a série da Disney ainda era um sucesso absurdo. É muita audácia. Mas, enquanto o Family Guy usa uma versão robótica da Miley para suavizar o golpe, a próxima série não teve a mesma sorte. No episódio Mente Perigosa, eles misturaram dois programas numa piada que ninguém esperava. Tudo começa quando o Peter tenta dar uma de pai responsável e leva o Chris para um jogo da escola. Mas, sendo o Peter, ele consegue estragar tudo em um segundo. Ele entra em uma briga com uma mãe grávida após confundi-la com um homem. O resultado? Prisão domiciliar. E depois de uma semana preso em casa, sem poder beber com os parças, o Peter fica tão doido de tédio que os programas de TV começam a se misturar na cabeça dele. Todos os programas estão começando juntos. Esse programa contém assunto adulto e é trazido para você pela letra H. É aqui que o Family Guy insere uma piada que nos faz rolar de rir. Mas que horrível! Já estou a caminho. Algum pobre sujeito teve a sua cabeça arrancada num lugar chamado Hopper. Beto, eu gostaria que você não bebesse tanto, Beto. Bem, Enio, eu gostaria que você não comesse bolachas nessa maldita cama. Sim, esses são Enio e o Beto, da Vila Sésamo, mas num papel que você nunca imaginou. Em vez daqueles bonecos fofinhos, o Family Guy transformou o Beto num viciado em álcool. E ainda tem a cena do Beto saindo da cama do jeito que veio ao mundo. É um deboche total com a amizade dos dois, mas Family Guy não tinha terminado com a Vila Sésamo. No episódio Mau Comportamento, o Stewie resolve abrir uma empresa de marketing multinível, ou melhor, uma pirâmide mesmo. E o moleque leva o negócio a sério, montou o escritório no quarto, contratou o Brian de vendedor e vive de gravata. Aí ele começa a dar umas ordens absurdas pro Brian. A primeira é mandar uma cesta de presente para Lois que virou modelo. Já a segunda ordem, bom, essa você vai ter que ver com seus próprios olhos. Ah, e se o monstro do biscoito ligar, diga que só falo com ele depois que sair da reabilitação. Blitz e contrabando? O que é isso aqui? Eu não sei. Não sei? Como assim não sabe? Eu não sei como foram parar aí. Como seria a vida se o Come Come mantivesse sua obsessão por biscoitos? No Family Guy, ele foi parar direto numa clínica de reabilitação. Mas, se você acha que o deboche parou por aí, o próximo ataque foi direto na alma da Vila Sésamo. No episódio Muita Coisa Rolando Lá em Cima, o Stewie tem o seu primeiro pesadelo. E como esse moleque gênio não aceita perder nem pro próprio subconsciente, ele constrói uma máquina pro Brian entrar no sonho dele e ajudar a derrotar o monstro. Até aí tudo bem, né? O problema é quando o Stewie do sonho resolve se transformar num personagem da Vila Sésamo só pela zoeira. Eu vou me transformar num elmo num segundo. Olá, Brian. Elmo fala inglês errado no programa educativo. Beleza, voltei. Beleza, essa foi boa, mas ó,
Todo mundo sabe que a Vila Sésamo é aquele baita programa educativo que ensina as crianças a ler e contar. Só que o Family Guy resolveu cutucar uma coisa que muita gente odeia. Por que diabos o Elmo fala em terceira pessoa? No Reddit, a galera cai matando sobre como o Elmo falar em terceira pessoa é ruim. Então nessa o desenho teve o apoio total dos fãs. No entanto, o próximo esculacho fez muita gente achar que o Seth MacFarlane passou do ponto. E olha que isso foi logo na primeira cena do primeiro episódio da série. Imagina você dar o play numa série nova e já sentir aquele nó no peito de tão bizarro? No episódio A Morte Tem Uma Sombra, os Griffins estão assistindo a uma paródia de The Brady Bunch, aquela família perfeitinha dos anos 70. Só que as regras dessa casa são meio inquietantes. Quando a Jan dedura que o irmão tá com um maço de cigarro, o castigo é o seguinte: o Greg vai pro Poço das Cobras por 4 horas e a Jan para a Câmara de Fogo por 24 horas. Greg receia que sua punição será 4 horas no Poço de Cobras. Talvez isso lhe dê algum tempo para pensar no que fez. Puxa vida! Agora ele aprende. E Jan, receio que você ganhou um dia na Câmara de Fogo por delatar seu irmão. Essa reorganização violenta de um programa que todo mundo amava apenas por diversão, isso não é novidade para essa equipe. Para você ter uma ideia, o Family Guy já zoou The Brady Bunch mais vezes do que eu consigo contar numa mão só. Mas um caso que se destaca é no episódio Missão Impossível. Nele, o Peter bota na cabeça que a família precisa de mais um bebê, só porque ele conseguiu fazer uma coisa certa na vida: ajudar no parto da cunhada, a Carol. A notícia de um novo integrante na família deixa todo mundo feliz. Quer dizer, todo mundo menos o Stewie. Ele fica tão pistola com a ideia de ser substituído que começa a desabafar com o Rupert. E adivinha quem ele resolveu citar para mandar o seu recado? O que acha que aconteceu ao Bob quando colocaram o primo Oliver no The Brady Bunch? Oliver, foi você que quebrou este vaso? Não, foi o chão. Ele é tão fofo. Ei, pessoal... Bob, pode voltar pra garagem agora! Isso mesmo, The Brady Bunch. E esse deboche foi direto na jugular, porque a série original inventou de colocar o primo Oliver quando a audiência estava bem baixa, só na esperança de salvar o show. Mas não adiantou nada. O resultado foi o cancelamento e a criação da Síndrome do Primo Oliver, que é quando uma série introduz uma criança para tentar alavancar sua audiência. Mas calma que o Family Guy não tem limite nenhum e resolveu sobrar até para Bob's Burgers, no episódio Gordura Trans. O mais bizarro é que eles fazem o episódio inteirinho sem citar a série até o último minuto. Depois de toda aquela confusão sobre a sexualidade do Peter, ele termina o episódio dizendo: "Fico feliz que tudo voltou ao normal." E é nesse momento que o Peter revela que, na verdade, aquilo tudo foi um crossover com o elenco de Bob's Burgers. Eu vou ficar quietinho. Faça a gente ganhar 2 M's. Que tal um nome de hambúrguer? Não? A garota de coelho? Nossa, vou deixar o próprio Bob Belcher contar pra vocês como todo mundo se sentiu sobre essa situação constrangedora. Eu acho que isso está muito mais pra zoeira do que crossover. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Mas o Family Guy não parou por aí com esses caras. No crossover épico com os Simpsons, o episódio termina com aquela briga histórica entre o Homer e o Peter, bem no estilo das lutas contra o frango gigante. No final, os dois acabam fazendo as pazes e, enquanto caminham em direção ao pôr do sol, eles resolvem soltar uma última alfinetada pesada pra cima do Bob's Burgers. Olha, mesmo que não sejamos super amigos, eu te respeito. Eu também. Só vamos combinar de ficar a meia hora de distância um do outro. Com uma pilha de lixo entre nós. Eles concordarem em ficar longe um do outro por 30 minutos parece inofensivo, até você sacar que a pilha de lixo no meio deles é o Bob's Burgers. Isso faz todo sentido, porque na grade de domingo da Fox, a série passa justamente depois de Os Simpsons e antes de Family Guy. É o jeito deles dizerem que a audiência do Bob só existe porque ele está sendo carregado por programas mais fortes. Pesado, né? Mas se a qualidade de Bob's Burgers é discutível, o fato da última temporada de Game of Thrones ter sido decepcionante é quase um consenso. E claro que o Family Guy não ia deixar passar. No episódio HBO Não, o tio do Peter morre e deixa algumas horas de assinatura da HBO Max dando sopa. Aí os Griffins resolvem aproveitar para fazer o que sabem de melhor: parodiar tudo. E o primeiro alvo é Game of Thrones. A paródia inteira é um esculacho, começando pelo episódio A Longa Noite.
Sabe aquela batalha contra os caminhantes brancos onde não dava pra enxergar nada porque estava tudo escuro? Pois é. Preparem-se para a batalha mais épica de todos os tempos que ninguém vai ver porque está muito escuro. E vamos falar isso porque a TV deles é muito ruim. Foi exatamente o que todo mundo pensou na época. O episódio A Longa Noite era escuro demais, confuso demais e acabou rápido demais. Mas o esculacho não para por aí. No final da paródia de Game of Thrones, o Jon senta no trono bebendo café em seu copo da Starbucks. Bom, essa é a história de Game of Thrones e você pode assistir na HBO Max. E já que te trouxe aqui, por que os episódios de Real Sex não estão na HBO Max? Faz parte do pacote. Dance com o tarado que te trouxe. Café com espuma do leite. Para o Rodor. Uma pequena cena que deixou muitos fãs confusos, porque qual era a piada por trás daquilo? Até que eu descobri que a HBO acidentalmente esqueceu um copo da Starbucks no set. A maioria que é assassinada continua assim. Dos episódios apressados à queda na qualidade, esse esculacho, em particular do Family Guy, pareceu muito merecido. Tanto que muitos fãs chegaram a dizer que a paródia ficou melhor que a própria 8ª temporada da série. Como se isso não bastasse, a atriz Gwendoline Christie, que faz a Brienne Gott, viu a sua versão animada na paródia e até agradeceu no Instagram. Esse foi um deboche que todo mundo assinou embaixo. Colheita Azul. Lembra que o Family Guy esperou até o final de Gordura Trans para detonar o Bob's Burgers? Eles fizeram a mesma coisa com Robot Chicken no especial Colheita Azul. Depois de 43 minutos de paródia de Star Wars, os Griffins estão lá comemorando o sucesso, até que o Chris solta que o Robot Chicken fez uma paródia de Star Wars muito melhor. Já dá pra imaginar a reação do Peter, né? Mas o frango robô já não fez isso 3 meses atrás? Eu não me preocuparia com isso. Não acho que as pessoas sequer saibam da existência desse programa. Não apenas isso, o Peter cutuca o programa por passar no Cartoon Network, em vez de canais populares como ABC, NBC e outros do tipo. Eu não sei sobre isso, Chris. Sabe, pra mim um programa legítimo está na ABC, CBS, NBC, uma das redes de verdade. Eu não sei sobre isso, pai. E o que são aqueles 15 minutos de duração? O que é isso? Esse foi um baita esculacho, mas o Chris Griffin não ia desistir assim. No final do episódio O Lado Negro da Coisa, ele tenta a sorte de novo. O Chris argumenta que o Robot Chicken é a melhor coisa do Cartoon Network, mas o Peter faz questão de humilhar o programa mais uma vez. Eu não vejo esse programa faz tempo e não sei se mais alguém vê. Eu acho que muita gente vê, os fãs são muito leais a eles. Ah, é? Todos os 42? Direto ao ponto e muito engraçado. E a piada fica ainda melhor quando você descobre que foi tudo na amizade. Isso porque o criador do Robot Chicken é o Seth Green, que é o mesmo cara que faz a voz do Chris. Ou seja, são basicamente dois Seths se zoando.